a inversão dos valores. Depois de terem evoluído a um determinado ponto de civilizados, muitos dos seres humanos passaram a evoluir, a regredir. Que nisso veio a inversão dos valores e a destruição dos bons costumes e da justiça, que estavam sendo aprimoradas com a evolução da civilização. Se abriram ao mal e passaram a servos da maldade, das imundícies, da corrupção e da bandidagem, da violência, do terrorismo e das guerras. Veio daí uma grande guerra ideológica mundial, do mal contra o bem, do errado contra o certo, do antinatural contra o natural, porque os que se converteram à maldade, ocupando seus cargos de alto destaque e importância, investiram sobre as sociedades de bem, e não descansaram e nem descansam em suas ações de corrupção, destruição e domínio. Esses vêm, dia após dia, causando danos terríveis à sociedade, ao meio ambiente e ao próximo, onde muitos desses danos são irreversíveis pelo grau de nocividade de seus atos, pelo grau de maldade e perversidade. Então ficou assim, uns mais fracos e outros mais sadios, onde os mais fracos se deixaram e se deixam levar pela maldade, com mais facilidade, e os mais sadios, ainda resistindo e combatendo os mais doentios em suas práticas pútridas e abomináveis. E isso em todos os meios, nos meios políticos, judiciários, religiosos, culturais, meios de informação, educacionais, administrativos, econômicos, enfim, em todos os meios sociais. Isto porque as energias que sustentavam a evolução humana pararam de sustentar, pararam de orientar as mentes humanas, ficando todos por sua própria conta para enfrentar o desequilíbrio natural da vida, por a vida aqui ser uma deformação e degeneração. De modo que, sem esse suporte natural, de alimento das mentes humanas, o que era ruim, por ser uma deformação, ficou ainda pior, muito pior, e piorando, porque tudo segue se degenerando. Onde os mais fracos da mente, os que têm os pensamentos mais fracos, são os mais atacados e convertidos em ferramentas do mal. Como aí está, cada dia se vendo e ouvindo, mais e mais loucuras e maldades, vindo daqueles que já se transformaram em ferramentas da maldade, por estarem com seus pensamentos secos, com suas mentes já bem doentias. E de tão doentias que estão, não refletem mais sobre o que falam e que fazem, acreditam estarem certos em suas loucuras e maldades, por estarem dominados pelo magnetismo, pelos magnéticos atuantes, as energias do mal, os donos da maldade, que infestam esse mundo deformado material. Porque seus pensamentos secaram, seus sensos de justiça e de bem fracassaram, faliram, não sentem mais o que fazem, se tornaram psicopatas travestidos de civilizados em meio à sociedade. Porque o poder natural da vida, a natureza, que regulava mais ou menos as mentes humanas, desistiu delas, se revoltou com a humanidade e deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, porque os pensadores não corresponderam ao estágio de civilização esperado por ela. Com isso, fomos todos entregues à nossa própria deformação e degeneração, ao nosso enfraquecimento e destruição, passando todos a viver de per si, vigorando a lei de Murici. Porque a natureza assim sentenciou o animal racional, decretou o seu extermínio e sua transformação para condições ainda piores, por isso essa maldade crescente em meio à civilização, como quem diz, monstros com capa de civilizados. Por fora aparentam uma coisa, mas que na verdade já se transformaram em outra coisa, em seres abjetos e abomináveis, servos da maldade, coadjuvantes da era do fogo, da fase de salve-se quem puder se puder. E tudo isso se tornou uma situação irreversível, a ser corrigida pelos meios naturais do elétrico e magnético. Por isso, veio à Terra a fase racional, a interferência do mundo racional, para embargar o extermínio da humanidade, para embargar a transformação da humanidade em condições ainda muito piores, às classes inferiores. Por isso teve que vir a energia racional, para que por meios racionais, os seres humanos sejam resgatados das garras do magnetismo,
de sua própria maldade, de seu próprio enfraquecimento e de sua própria degeneração. Por isso, aí está o livro do desenvolvimento do poder solucionador das vidas humanas, o livro Universo em Desencanto, para o desenvolvimento do raciocínio de todos, por o raciocínio ser um potencial que está muito acima da deformação e da degeneração, por o raciocínio ser de origem de cima, do mundo das energias puras, limpas e perfeitas, as energias mais poderosas do universo. Sendo assim, portanto, capaz de recuperar, restaurar e dar a forma verdadeira da vida para todos, para a retirada de todos desse caldeirão material em liquidação e transformação para as classes inferiores. Contudo, para que não se perca esse número vultuoso de seres humanos que foram capazes de chegar até os dias atuais, depois de milhões de milênios, nascendo e morrendo, tem aí os inúmeros pedidos de ajuda que são feitos pelo mundo racional, a natureza, para que a natureza modere sua sentença de liquidação da humanidade, para que seja condescendente com seus feitos e os conduza para dentro da fase racional. Então, uma infinidade de pedidos em favor da humanidade, para a salvação do maior número possível de seres humanos, pelo desenvolvimento de seus raciocínios. O mundo racional pedindo à natureza que leve o conhecimento racional a todos, que transmita em todos a vontade de passar a se conhecer, que abra as portas para o fluxo livre e desimpedido dos livros Universo em Desencanto por todo o mundo, para que os livros Universo em Desencanto cheguem em mãos de todos, porque apesar da fase racional ter chegado e se firmado na Terra, ainda não se estabeleceu, porque tem o período de transição de regência das energias sobre a humanidade, estando, ainda, toda a regência da vida humana sob os poderes da natureza, das energias do elétrico e do magnético. Por isso, tem os muitos e muitos pedidos do mundo racional à natureza, para que modere o seu veredicto de destruição de seus feitos, que ajude os seus feitos a terem os livros de sua racionalização nas mãos, que ajude a todos a desenvolverem os seus raciocínios para deixarem de assim ser, para passarem a ser racionais, que é serem muito mais do que serem os civilizados por ela esperado, passando assim todos a terem o verdadeiro valor, o valor certo da vida, o valor racional. Salve!